Oiê! Eu sou a Lu Paniccios e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsa redonda como sugestão para o Dia das Mães. Bora costurar? Dia das Mães é sempre uma data muito especial, mais uma data pra gente lembrar de reconhecer todo o esforço das nossas mães, agradecer, dar muito amor, dar muito carinho. Independente se a mamãe tá bem pertinho da gente ou se já virou um anjinho da guarda. E como sugestão de presente para as mamães que estão pertinho dos filhos, eu trouxe mais uma bolsa, porque eu acho que bolsa nunca é demais e a gente pode incrementar o presente colocando coisas aí dentro dessa bolsa. Então, alguns mimos que a gente comprou, cartinhas. E esse presente artesanal, exclusivo, e se foi feito pelos próprios filhos, com certeza vai emocionar muita mamãe por aí. Então eu trouxe essa ideia da bolsa redonda porque ela é muito charmosinha, tá muito em alta e ela serve assim como um acessório até para roupa, ele incrementa a roupa. No vídeo que eu tô mostrando a bolsa em mim, eu quis colocar uma roupa preta totalmente básica para mostrar o quanto que ela valoriza o visual. E eu fiz de um tamanho de médio para grande por dois motivos. Primeiro, porque eu queria que tivesse espaço para caber as coisas da mamãe, então não só um celular e um RG e um cartão, mas que pudesse caber absorvente, o documento do carro, a chave. Então eu queria que ela tivesse um espaço legal. E também porque a bolsa redonda, quanto menorzinha, ela é mais difícil de ser costurada. Então que o ângulo da bolsa fica muito fechadinho, então é mais difícil de costurar objetos redondos tão pequenininhos. Então, quanto maior, ela faz um ângulo um pouco maior e isso facilita na hora de costurar. E esse é um projeto bem básico, sem bolso, sem grandes detalhes, mas você pode incrementar esse projeto colocando metais, colocando bolso externo, bolso no forro. Dá para modificar e incrementar ainda mais essa bolsa. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz essa bolsa redonda. Materiais utilizados: tecido de algodão. Com um molde de um círculo de 14 centímetros de raio, eu vou cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no tecido de forro. Eu vou cortar 2 vezes o molde na manta e para esse projeto eu usei manta R2 de 200 gramas para a bolsa ficar mais estruturada. Aqui eu já fiz uma costura de segurança unindo o tecido principal com a manta. Para a lateral inferior, uma faixa de 6 por 55 centímetros no tecido principal, na manta e também no forro. Para a lateral superior, 2 faixas de 3,5 por 35 centímetros no tecido principal, na manta e no forro. Para a alça, uma faixa de 1,20 m por 6 centímetros no tecido de forro, mas você pode ajustar essa medida conforme desejar. 35 centímetros mais uns 2 centímetros de sobra de zíper de metro fino. E um cursor. Viés na cor do forro, eu usei o viés pronto. Para a base da meia argola, tecido de 7 por 7 centímetros. 2 meias argolas, mas você pode usar qualquer outro tipo de metal para a bolsa. Passo a passo. Eu já tinha unido o tecido principal com a manta, agora eu vou unir esta peça com o tecido de forro e as suas devidas marcações. O molde consiste basicamente em um círculo de 14 centímetros de raio, dividido em 4 partes, então tem essas marcações das 4 partes, e a marcação do posicionamento do zíper são 5 centímetros acima de um diâmetro.
Eu vou fazer essa costura de segurança na parte da frente, na parte de trás e na lateral inferior da bolsa, unindo o tecido principal, a manta e o forro. Eu acho muito importante fazer uma costura de segurança unindo essas três partes, porque costurar uma peça com bordas arredondadas às vezes não é muito fácil. Então, estando essas três peças já unidas com uma costura de segurança, fica bem mais fácil na hora de fazer a costura definitiva. Na lateral inferior, eu vou marcar o meio dessa peça com giz de alfaiate. Para fazer a alça, eu vou dobrar o tecido direito com direito, passar uma costura nas pontas e na lateral, deixando um espaço de uns 2,5 cm para fazer a técnica da abertura e virar para o direito. Depois de costurado, eu corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Vinco bem a costura na parte da abertura. Descosturo. Viro a alça para o direito. Passo a ferro e vou passar um pesponto próximo à borda ao redor de toda a alça, fechando a abertura. Agora eu vou fazer a lateral superior, a parte do zíper. Eu posiciono o direito do zíper com o direito da peça que tá o tecido principal e a manta, e vou fazer uma costura de segurança. Sobre o zíper, eu vou posicionar o direito do forro e vou costurar próximo ao zíper usando o calcador especial para zíper. Depois de costurado, eu vou unir os tecidos e fazer uma costura de segurança nas bordas dos tecidos e um pesponto próximo ao zíper. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do zíper, coincidindo com as bordas do que já foi costurado. Eu vou unir o zíper com o tecido principal com uma costura de segurança. Sobre esta peça, sobre o zíper, eu vou posicionar o direito do forro e costurar com o pé calcador para zíper. Depois de costurado, eu vou unir os dois tecidos com uma costura de segurança e fazer um pesponto próximo ao zíper. E vai ficar assim. Eu vou colocar no cursor. Eu abro um pouquinho o zíper e corto a ponta de um dos lados. Encaixo o cursor. Refilo as sobras.
acho o meio da peça e marco com o giz de alfaiate. Para fazer a base da meia argola, eu dobro direito com direito e vou fazer uma costura na lateral. Depois de costurado, viro para o direito e deixo a costura no meio. Encaixo a meia argola, dobro a base e vou fazer uma costura próxima para prender a meia argola. Posiciono essas bases da meia argola centralizando com a lateral superior e passo uma costura de segurança prendendo. Agora eu vou unir as duas laterais, a superior e a inferior. Eu gosto de primeiro fazer essa costura para depois costurar o viés. Vou coincidir o viés com a borda do tecido e passar uma costura com o pé de máquina. Depois de costurado o viés, eu dobro envolvendo a sobra de costura, tombando para o lado da lateral inferior e passo uma costura para prender o viés sobre esta parte. Vou fazer isso nas duas costuras. Se você usou um viés um pouquinho maior só para ter uma sobra, tá na hora de refilar. Dá uma conferida se as marcações dos meios não desapareceram, se elas estão certinhas, porque isso vai ser muito importante. Agora eu vou unir esta lateral com a frente da bolsa, prestando sempre bem atenção para coincidir com as marcações. Neste ponto é onde coincide com a metade da lateral superior. Aqui é onde coincide com a metade da lateral inferior. E aqui os pontos onde começa e termina o zíper. E depois eu vou distribuindo os tecidos, direito com direito. Nesta hora, facilita muito ter feito a costura de segurança, unindo o tecido principal, a manta e o tecido de forro. Assim, a gente garante que nada vai escapar na hora de fazer a costura principal. É muito importante coincidir as marcações para depois dar certinho com as marcações da parte de trás da bolsa. Dessa forma, a bolsa não vai ficar torcida, ela vai ficar certinha. Eu vou fazer uma costura de segurança próximo à borda para prender essas duas partes, as laterais e a parte da frente da bolsa. Só depois da costura de segurança que eu vou fazer a costura definitiva junto com o viés. Eu começo dobrando a pontinha do viés para o lado do avesso para fazer um acabamento. Vou posicionando o viés ao longo de toda a bolsa e vou costurando com um pé de máquina. Nesta hora, não tem muita regra. Tem gente que prefere costurar com a parte
redonda para baixo, tem gente que prefere costurar com a lateral da bolsa para baixo. Isso não tem muita regra, é o que você acha que fica mais fácil. Corto a sobra do viés, deixando um trespasso de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Para reforçar ainda mais, como eu sou a louca da segurança, eu vou fazer um zigue-zague ao longo de toda a borda. Depois de costurado, eu vou dobrar o viés para o outro lado e vou fazer o acabamento com pontos invisíveis à mão. E vai ficar assim. Se você ainda não tinha aberto um pouquinho do zíper, faça isso agora, porque senão vai ficar bem difícil de virar essa peça para o direito. Agora eu vou posicionar a parte de trás da bolsa. E eu vou repetir o mesmo processo. É de extrema importância coincidir com os pontos do molde e as metades da lateral. Vou fazer uma costura de segurança, unindo a parte de trás com a lateral da bolsa. E aí, depois eu vou costurar o viés, dobrando a pontinha inicial para dar o acabamento. Depois de costurado, eu dobro o viés, envolvendo a sobra de costura e prendendo do outro lado com pontinhos invisíveis à mão. Eu fiz com pontos invisíveis à mão, mas você pode fazer essa costura à máquina se preferir. A bolsa vai ficar com este acabamento por dentro. Abro o zíper e viro para o direito. Vou passar a alça pelas meia argolas e fazer uma costura reta na ponta para prender. A bolsa prontinha e forrada por dentro. Quando a gente vai costurar alguma coisa redonda junto com algo que é reto, que é a lateral da bolsa, é só ter um pouquinho de paciência, costurando devagar, não querendo alfinetar tudo e costurar tudo de uma vez. A gente tem que ir costurando de pouquinho em pouquinho e ajeitando o tecido. Então tem que ter paciência, tem que ter calma para dar certo. Eu quero desejar um ótimo Dia das Mães para todas as mamães de coração, as mamães de barriga, as vovós, as madrinhas, as futuras mamães.
Agradecer a minha mamãe, que sempre foi um grande exemplo de mulher e uma grande inspiração para mim no mundo do artesanato. E a minha filhota, que me proporcionou viver essa grande experiência que é ser mãe. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos, assim eu consigo entender que você gosta desse tipo de vídeo e eu vou trazendo cada vez mais vídeos desse tipo para o canal. Mas não vale só assistir, se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, um feliz Dia das Mães, beijocas e até o próximo vídeo.